Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV. Deixa eu começar com uma notícia que está no nosso centraldatoca.com.br, que tem a ver com o ex-dirigente do Cruzeiro, o ex-presidente Wagner Pires de Sá. O Cruzeiro conseguiu bloquear a aposentadoria do ex-presidente em ação por gasto no cartão corporativo. Wagner Pires de Sá terá 20% do valor mensal de sua aposentadoria bloqueado para pagamento de dívida de cerca de 25 mil ao Cruzeiro. Lá no nosso site, no centraldatoca.com.br, tem todo o gasto relacionado e aí você acompanha todos os detalhes. O Cruzeiro que tem algumas ações, contra ex-dirigentes ainda de todo aquele processo de 2019. Uma outra informação importante é sobre os garotos do Cruzeiro na Seleção Brasileira Sub-20, hein? 4 titulares, o Otávio, o Murilo, o Bruno Alves e o Juan Gabriel, e o Kenji entrou no segundo tempo. E o Juan Gabriel ainda deu assistência para o primeiro gol da Seleção Brasileira, vitória sobre o Paraguai por 2-0, os crias da Toca aí buscando agradar cada vez mais na Seleção Brasileira Sub-20. E aí o técnico Ramon Menezes observando a garotada que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. E o Cruzeiro aí sempre representando bem nas categorias de base da Seleção Brasileira. O Cruzeiro voltou hoje, iniciou a preparação para o jogo diante da equipe do Santos, essa partida no domingo, e com previsão de público atualizada, hein? Antes era a previsão de 59 mil, agora vai para 61 mil torcedores. É Mineirão entupido no domingo, 6h30. Quem puder chegar cedo, porque vai estar o trânsito daquele jeito, a entrada no estádio, mas é mais um baita público do Cruzeiro para, quem sabe, fechar o turno com uma grande vitória e chegando aos 40 pontos, que seria uma campanha espetacular na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nova previsão, 61 mil torcedores neste duelo diante da equipe do Santos. A preparação, como eu disse, começou ainda em Maceió, jogadores voltaram, foram liberados. Neste sábado tem o último treinamento e aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Claro que a ideia é recuperar todo mundo ali do cansaço para ter o Cruzeiro com força máxima nesse jogo, até porque no meio da outra semana não tem jogo. O Cruzeiro só vai voltar a atuar no dia 18, que é na outra segunda-feira, o duelo com o Mirassol, já abrindo o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre Copa do Brasil, o Cruzeiro garantiu aí a premiação milionária por estar na fase de quartas de final, e na terça-feira pela manhã vamos conhecer quem será o adversário do Cruzeiro nas quartas de final. Série A, que tem a abertura da 19ª rodada com jogos importantes neste sábado, incluindo o Flamengo, que enfrenta o Mirassol. A sensação Mirassol, o jogo às 6h30 no Maracanã. O Flamengo lidera pelo critério de desempate, saldo de gols, tem um jogo a menos, é verdade, jogando então neste sábado diante do Mirassol. Também neste sábado, 6h30 em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Internacional. Também 6h30, São Paulo e Vitória. 8h30 da noite tem Fortaleza e Botafogo. 9 horas tem Bahia e Fluminense. O Cruzeiro que recusou no mercado uma proposta do Ceará. O Ceará tem interesse no Lautaro Dias, jogador que até entrou no finalzinho diante da equipe do Botafogo, mas o Cruzeiro recusou um empréstimo. A ideia do Cruzeiro segue sendo a mesma: tentar recuperar o valor que foi investido no atleta, 3 milhões e meio de dólares. Se alguém se interessar em pagar e levar o jogador em definitivo, o Cruzeiro faz negócio, a não ser que o cenário mude até o final da janela e o Cruzeiro repense essa questão. Mas no momento, a ideia da diretoria é não emprestar o atacante Lautaro Dias, que já recebeu também consultas outras no mercado, e aí o Cruzeiro acabou recusando uma saída por empréstimo. Fica a dúvida até, talvez, o Lautaro Dias aí vamos aguardar se ele vai com a delegação
para Maceió, mas o atleta, neste momento, vivendo aí essa questão de indefinição, né? Hora de falar sobre o Cruzeiro, preciso te atualizar sobre uma série de negócios na busca por atacantes que bateram na trave e geraram muitas repercussões, reclamações e críticas dos torcedores, até porque o titular, o Wanderson, desde que foi contratado, tem 22 partidas e nenhum gol marcado. O Cruzeiro tentou nas últimas semanas as contratações de Montoro, que fechou com o Botafogo, de Matheus Gonçalves, o BAP, presidente do Flamengo, na última hora desistiu de um acordo que já estava fechado verbalmente com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Outro nome tentado pelo Cruzeiro, Brian Rodrigues, mais o América do México, considerou a proposta do Cruzeiro muito baixa e inferior até a de outros clubes brasileiros que tentaram o uruguaio desde o início do ano. Negociação com Sarmiento, atacante equatoriano de um time da Inglaterra chamado Brighton, também não avançou, porque o Sarmiento não pretende voltar para a América do Sul. Inestrosa, jogador do Atlético Nacional. Esse atleta queria jogar no Cruzeiro, mas o Atlético Nacional recusou a proposta feita pelo Cruzeiro. Para completar, ainda houve uma tentativa de fechar com Gabri Martínez, atacante espanhol que pertence ao Braga. Em todos os casos, o Cruzeiro acabou por naufragar. E isso tem feito muitas especulações e críticas em relação aos dirigentes cruzeirenses, mas especialmente o Pedro Júnior, que é o filho do dono da SAF. É o Pedro Júnior quem comanda o departamento de futebol desde a saída de Alexandre Matos. Cheguei a contar para vocês pela manhã que está completamente descartada a possibilidade da contratação de um executivo de futebol para buscar contratações. O Claudinho 06, uma contratação para o meu Cruzeiro, por favor. Pois é, Claudinho, pressão grande em cima dos investidores, em cima do investidor do Cruzeiro, há também pressão em cima do Pedro Júnior, que é o filho do dono da SAF, né? Tudo porque o Cruzeiro andou esbarrando na contratação de pontas. Cheguei a listar 6 pontas que foram procurados pelo Cruzeiro sem sucesso. Vamos à lista. Gabri Martínez, não houve acordo com o Braga. Inestrosa, o Atlético Nacional pediu mais dinheiro. Sarmiento, atacante equatoriano do Brighton, não quer voltar para a América do Sul. Brian Rodrigues segue no América do México diante do desacerto entre Cruzeiro e América. O Matheus Gonçalves, aquela história do BAP que eu dizia agora há pouco. Teve também a possibilidade da contratação do Montoro, esse argentino de 18 anos de idade, que acabou indo para o Botafogo, muito bom jogador, um dos grandes destaques do futebol brasileiro na atualidade. Nessa sexta-feira, surgiu lá na Argentina a informação de mais um alvo do Cruzeiro. Outra vez na Argentina, agora no Vélez Sarsfield. O jogador é o Maher Carrizo, atacante de 19 anos de idade, tratado como uma das joias do futebol argentino, passagens por seleção de base do Sub-17, jogou Mundial, Sub-19, jogou Sul-Americano nessa temporada, pelo Vélez, no time de cima, 22 partidas, 7 gols e 1 assistência, tá? Avaliado em 6 milhões de euros, além do Cruzeiro, o Grupo City também tem intenção de contratá-lo. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cruzeiro. Tamo junto, rapaziada.